A perfeição da vida cristã. Depois de ter estabelecido em Cristo, vida da alma os princípios fundamentais de toda a vida cristã, Dom Marmion, em Cristo, ideal do monge, revelou-se um mestre de vida perfeita. Sabe conduzir as almas às sumidades do amor e vantagens infinitamente preciosa que valeu a sua doutrina repercussão imensa, descobre-nos, através das perspectivas da vida beneditina, os princípios essenciais e imutáveis de toda a perfeição cristã. A fidelidade ao espírito do Evangelho e aos ensinamentos de São Paulo, o sentido da Igreja e o cristocentrismo deram à sua concepção do ideal monástico um cunho de catolicidade, onde se reconheceram todas as famílias religiosas e os próprios leigos. No fundo, existe apenas uma vida religiosa, o cristianismo, isto é, a vida de Jesus Cristo em nós. Um religioso é apenas um cristão alter Christus que quer o desabrochamento completo da vida de Jesus Cristo em si próprio. A instituição monástica. É sempre na vida do fundador que se deve procurar a ideia-mãe de uma instituição. O monaquismo beneditino explica-se pela resolução do jovem Bento de Núrcia, fugindo de Roma para a solidão, Deus somente. Sem dúvida, uma concepção integral do ideal beneditino exige que se complete essa iniciativa com o gesto do patriarca de Monte Cassino, reunindo a seu redor uma família de monges. Nada, porém, traduz melhor esse sentido primordial do monaquismo beneditino do que o Sacro Specchio de Subiaco. Pessoalmente, jamais esquecerei a impressão que me causou esse rochedo solitário donde saiu todo o monaquismo ocidental. Nada revela com maior vigor a prodigiosa fecundidade do único necessário e o primado do amor contemplativo do que esse rochedo nu, fonte de imenso rio de vida que corre, ainda em nossos dias, pela Igreja inteira. A ideia fundamental, a procura de Deus. De suas origens, o ideal beneditino conserva o sentido do absoluto e do eterno. Quando se apresenta no mosteiro um postulante, quer São Bento que se lhe faça a simples pergunta, se verdadeiramente procura a Deus. Será a pedra de toque da sua vocação. Essas palavras haviam encontrado profunda ressonância na alma de Dom Marmion. Para ele também, a vida monástica consiste em deixar tudo por Deus. O mais é secundário. Apreender a com rara penetração a ideia fundamental de São Bento. Há um texto da Santa Regra que permanece continuamente no fundo de minha alma como a chave, a essência, o centro de todo o ensino de nosso bem-aventurado Pai, si veri deum quaeri. Tudo se contém nessas palavras, aí se acha toda a regra. Quando prego um retiro a monges ou a monjas da nossa ordem, sempre insisto energicamente nesta palavra, se a alma procura Deus. Só para isto se vem ao mosteiro. Uma abadia beneditina não é uma universidade, nem uma academia, nem sequer uma casa onde se formam missionários e pregadores. É uma escola de santidade. Se apresenta-se um postulante dizendo, venho para tornar-me um artista ou um cientista, responder-lhe-ia, ide para a academia ou para a universidade. Estimo e admiro a arte e a ciência. Nos mosteiros de nossa ordem, sempre houve artistas e sábios, sempre se honrou a arte e o saber. Diz o nosso bem-aventurado Pai que devemos servir a Deus com o auxílio de todos os bens que Ele em nós depositou, e o abade deve estimular essas disposições, desde que não haja orgulho, nem vaidade, e que se permaneça na obediência. Não é esta, porém, a finalidade de nossa vida beneditina. Entre nós, vem-se exclusivamente para procurar a Deus. Se para isso vindes, abro-vos de parem para a porta do mosteiro e a de meu coração. Procurar Deus, eis o nosso único objetivo. Segundo a palavra de nosso bem-aventurado Pai, a abadia é uma escola do serviço do Senhor, dominici sola serviti, onde se aprende, não o saber humano ou a arte, mas o serviço de Cristo. O objetivo direto de uma abadia é o de produzir santos. O alto gênio de São Bento, ou antes, a sua missão providencial, foi a de organizar na Igreja essa procura única de Deus. Inúmeras gerações de homens e de mulheres deveriam beneficiar-se desse novo código de perfeição cristã. Antes de São Bento, a perfeição evangélica exprimira-se de maneira ideal na comunidade da Igreja de Jerusalém, onde, ao redor dos apóstolos, viviam os cristãos no desapego do mundo, na posse comum de todos os seus bens, comungando na mesma fração do pão e na mesma vida de Jesus, formando um só coração e uma só alma em Deus.
Essa primitiva comunidade, imitadora dos apóstolos reunidos em volta de Cristo, permanecerá como tipo supremo de todas as formas da vida religiosa na Igreja. Ver-se-á esse germe evangélico desabrochar brilhantemente no monaquismo egípcio sob dois aspectos característicos: o anacoretismo e o cnobitismo, a vida solitária e a vida em comunidade. A forma primitiva do monaquismo cristão, estabelecido por volta de 305 sob a inspiração de São Antão, foi de caráter eremítico. Entre esses primeiros anacoretas, nenhuma regra precisa existia, mas um ascetismo violento, façanhas de austeridades e de mortificações que chegavam aos limites extremos da resistência humana, com todos os perigos de uma vida puramente solitária sem controle, sem outra norma além das inspirações pessoais desses heróicos homens e mulheres, entregando-se ao sopro do Espírito de Deus, por vezes também aos caprichos da própria imaginação. Na mesma época, São Pacomio fundou no Alto Egito um primeiro mosteiro de vida comum ou cenobítica, escrevendo, por volta de 315, uma primeira regra monástica. O seu próprio mosteiro contava diversas centenas de monges. Fixou um nível de observâncias mais moderado, mas obrigatório para todos, deixando a cada um a liberdade de ultrapassar nas práticas pessoais o mínimo prescrito. A vida em comum, ofício, oração, leituras da Sagrada Escritura, trabalho, tudo se achava perfeitamente estabelecido. Nesses dois tipos primitivos do monaquismo egípcio, inspirar-se-ão todos os fundadores ou reformadores do monaquismo cristão. São Basílio entrará plenamente nessa concepção cenobítica donde decorrerá todo o monaquismo da Europa Oriental. Nele, mais do que em qualquer outro legislador, aurirá São Bento algumas das ideias básicas de sua regra. Todavia, essas apropriações materiais não devem deixar cair no esquecimento a sua poderosa e irredutível originalidade. A legislação beneditina traz o cunho de um gênio criador. O homem tem necessidade de ser guiado em sua marcha para Deus. A vida eremítica é um ápice aonde ordinariamente só se pode chegar após longos anos de disciplina em comum. Os anacoretas não mais se encontram no simples fervor do início de sua vida religiosa. Formados por uma longa provação no mosteiro, aprenderam, na sociedade de seus irmãos, a lutar contra o demônio. Exercitados e adestrados, podem passar dessa milícia fraterna ao singular combate do deserto. A maioria dos homens necessita da comunidade de seus irmãos e, além disso, é pelo exercício constante da virtude de caridade que até os melhores se conservam em mais elevada perfeição. É a raça dos cenobitas, isto é, dos que vivem em comum num mosteiro e militam sob uma regra e um abade. O gênio romano de São Bento organizou essa fortíssima raça dos cenobitas, coenobitarum fortissimum genus. À frente, um abade desempenhando o papel de chefe, de pastor, de doutor e de pai. Depois, a multidão dos irmãos, todos unidos a serviço do Senhor em uma mesma família monástica onde o Opus Dei, o louvor divino, permanece o principal ofício e onde a caridade fraterna é a alma dessa vida comum na estabilidade e na paz. Compreende-se que multidões de monges se tenham levado, por esse caminho da obediência, à mais alta perfeição. O abade. No pensar de São Bento, o abade é o fecho de abóbada da instituição monástica. Fiel à intuição central de seu gênio, ele o constitui guia dos monges para a união divina, pai da família de Deus. Antes de tudo, deve imitar a Cristo em seu ofício de pastor, desenvolver toda a solicitude, toda a habilidade, toda a arte para não perder nenhuma das ovelhas que Deus lhe confiou, lembrar-se de que recebeu o encargo de conduzir almas fracas e não de exercer sobre espíritos robustos uma autoridade tirânica. Que receie a ameaça do profeta: vós vos apropriastes das ovelhas que vos pareciam gordas e rejeitadas as débeis. Que o abade tome antes o exemplo do bom pastor, que deixa na montanha as suas 99 ovelhas para correr à procura da única ovelha desgarrada. Fortalecido pela experiência pessoal e, sobretudo, esclarecido por uma luz do alto, de ordem carismática e proporcionada à sua missão universal na Igreja, São Bento tomou grande cuidado em determinar o papel do abade no mosteiro, capítulo 2. Com justiça, não poupou a tradição beneditina a sua admiração por esse capítulo fundamental, talvez o mais belo da regra. Príncipes e reis, chefes de Estado, bispos e papas nele se inspiraram para a direção dos homens.
Uma das maiores figuras de nosso tempo, o cardeal Mercier, declarava não ter encontrado, em parte alguma, melhores princípios de governo que na regra de São Bento. O abade, a quem se julgou digno de dirigir um mosteiro, deve lembrar-se constantemente do nome que traz e realizar pelos atos o seu título de superior. Aos olhos da fé, ocupa no mosteiro o mesmo lugar de Cristo, Christienin agere vices e monastério creditur. Donde o seu nome de Pai, com que se o chama como ao próprio Senhor, segundo as palavras do apóstolo, recebestes o Espírito de adoção que vos faz murmurar, Abba, Pai. Por conseguinte, o abade é, antes de tudo, o pai da família monástica, assumiu o seu encargo e responsabilidades, testemunhará a cada um igual caridade, terá para todos uma só disciplina, aplicada segundo os méritos de cada qual. Considere quão difícil e laborioso é o encargo que recebeu de guiar as almas e de se adaptar a numerosos caracteres. Um necessita de ser levado pela doçura, outro pelas admoestações, outro ainda pela persuasão. O abade deve, pois, conformar-se e adaptar-se às disposições e à inteligência de cada um, de forma que possa, não só preservar de qualquer dano o rebanho que lhe é confiado, mas também rejubilar-se com o seu acréscimo. Antes de tudo, guarde-se de negligenciar ou de menosprezar a salvação das almas que lhe estão confiadas, empregando o maior cuidado nas coisas passageiras, terrestres e caducas. Sem cessar, pense que se trata de almas e que ele recebeu a missão de as formar. Disso terá de prestar contas. Ora, para que não se preocupe excessivamente com os recursos do mosteiro, lembrar-se-á de que está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Ache mais prazer em servir que em dominar. Deve ser douto na lei divina, preferir sempre a misericórdia à justiça, a fim de alcançar para si mesmo idêntico tratamento. Até na correção, agirá com prudência e sem excessos, para que não quebre o utensílio por querer raspar demais a ferrugem. Terá sempre diante dos olhos a sua própria fraqueza e lembrar-se-á de que não se deve esmagar a cana já rachada. Qualquer comentário debilitaria a força de experiência e a plenitude de pensamento dessas páginas célebres, que constituem, no plano das instituições da vida religiosa na Igreja, um código perfeito de governo. É tão perfeito esse ideal de governo, observa Dom Marmion, que não só os doutores e os santos, mas até os concílios da Igreja atribuem sua inspiração ao Espírito Santo. Daí o fato tão notável de que grande número de abades, através dos séculos, inspirando-se nos princípios da Santa Regra, governaram vastas abadias com rara perfeição. E, fato mais notável ainda, considerável número de bispos e arcebispos, sendo muitos deles santos canonizados, passaram de sua sede abacial ou do claustro ao governo de vastas dioceses, que ilustraram com a sabedoria de seu governo e com a santidade de sua vida. Repetidas vezes no decurso de sua vida, em Montcésar, em Maredsous, em capítulos gerais, teve Dom Marmion de inclinar-se sobre esses textos legislativos beneditinos. Ele lê ou comenta a regra não como jurista, mas como espiritual. Soube vincular a sua concepção da instituição beneditina e do papel do abade ao sentido profundo da organização da própria Igreja. A Ordem de São Bento, diz ele, é a imagem perfeita da Igreja. Ora, quando Jesus quis fundar a sua Igreja, começou por colocar a pedra fundamental: Tu és Petrus, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Da mesma forma, a exemplo, São Bento colocou na base da sociedade monástica um pai e um chefe que detém os próprios poderes de Deus, cuja autoridade e paternidade divinas encarna junto a seus monges. O abade ocupa no mosteiro o mesmo lugar de Cristo, Christienin agere vices e monastério creditur. Eis o princípio supremo que ilumina pelos ápices todo o sentido da vida monástica. Isso, porém, só se apreende à luz da fé, creditur. Eleito por seus irmãos e delegado por Deus, o abade assume como que uma dupla personalidade. A sua personalidade de homem, muitas vezes envolvida de fraquezas e imperfeições, e ainda, por sua missão divina, a própria personalidade de Cristo, de quem é o representante oficial.
O abade desempenha no mosteiro todas as funções de Cristo. É o bom pastor que conduz as almas às pastagens de vida, o Senhor a quem se deve obediência e veneração, o doutor que ensina a lei divina, o médico que cura as feridas, o intendente da casa de Deus, o pontífice sacrificador e santificador cujo papel mediador acaba de consumar tudo na unidade com Deus. A alma contemplativa de Dom Marmion compraz-se na consideração dessa missão sublime do abade, ocupando o próprio lugar de Cristo sacerdote, doutor e pastor. É preciso ler e reler em Cristo, ideal do monge, as páginas verdadeiramente magistrais que consagrou a exposição de sua ampla e sobrenatural concepção do abade segundo a regra de São Bento. Algumas notas manuscritas, de 1918, revelam-nos esta rica compreensão do papel do abade, no momento em que ele próprio atingira, pelo estudo e pela experiência, a síntese de seu pensamento. Ainda neste caso, toda a sua doutrina se acha imbuída do seu vigoroso cristocentrismo. Pastor das almas, o abade participa da dignidade e do ofício do pastor eterno. Ora, o primeiro dever do pastor é de alimentar o seu rebanho. Non igreges a pastori pascuntur? O alimento é a palavra que sai da boca de Deus. O Filho de Deus vive da fé, cuja fonte é a palavra de Deus. Eis porque a primeira qualidade que São Bento exige do abade é a posse desse alimento, a sã doutrina. A ciência de que São Bento fala em sua regra é um conhecimento de Deus e das coisas santas, aurido nas Sagradas Escrituras, todo iluminado pelos raios do Verbo eterno e fecundado pelo Espírito Santo. É a ciência de que fala o Espírito Santo, dizendo ser a verdadeira prudência. Scientia sanctorum prudentia, numa palavra, é uma santa ciência aurida na oração, assimilada e vivida pelo abade, e jorrando-lhe do coração como raios de luz e de calor celeste para fecundar as almas de seus monges. É por esta ciência que o abade deve formar as almas à imagem de Jesus Cristo. O pastor não deve apenas alimentar o seu rebanho, deve também, com o risco da própria vida, defendê-lo contra os inimigos. Ora, os maiores inimigos do rebanho são os que lhe apresentam um alimento envenenado. O abade deve vigiar, com permanente cuidado, para que o erro ou as opiniões temerárias não alcancem penetrar no mosteiro. É por isso que deve ser, não somente piedoso, mas douto na lei de Deus, doctus e lege divina, a fim de estar em condições de discernir os erros, de condená-los, de exterminá-los sem temor nem respeito humano. Eis porque São Bento faz ao abade as seguintes advertências graves e solenes: jamais deve ensinar, estabelecer ou ordenar qualquer coisa fora do preceito divino. Deve lembrar-se de que, no temível juízo final, será severamente examinado sobre a sua doutrina e sobre as ordens que tiver dado a seus monges. Disse Cristo: Eu sou a verdade. Vim ao mundo para dar testemunho da verdade. O abade, que ocupa o lugar de Cristo no mosteiro, deve ser como um farol de verdade. Nada pode substituir esse ensino oral e vivo do abade. Sempre que os abades negligenciaram esse dever primordial, sempre que permitiram ao veneno da heresia e do erro penetrar em seus mosteiros, como a simonia e a investidura na Idade Média, o jansenismo no século XVII, constituiu tal fato o sinal da decadência da ordem monástica. Nessa época de modernismo, agrada ouvir afirmar com tal energia esse sentido das responsabilidades doutrinais confiadas pela Igreja àqueles que assumem o pesado encargo das almas. Dom Marmion possuía essa ciência das coisas divinas. E a graça própria do seu abaciado foi precisamente a sua missão de doutor. Há outro aspecto do papel do abade, do qual São Bento não fala diretamente, mas que se manifesta pelo desenvolvimento histórico da vida beneditina e que, em nossos dias, a Igreja expõe amplamente no cerimonial da bênção do novo eleito, seu ofício de pontífice. Dom Marmion foi sempre sensível a essa função suprema de seu cargo. O abade ocupa o lugar de Cristo. Ora, Cristo foi pontífice supremo, ao mesmo tempo que príncipe dos pastores. É este ideal sublime que ele deve imitar em seu governo. Pastor e pontífice, o abade participa desse duplo ofício de Cristo Redentor. Pontífice, intermediário entre os homens e Deus, é por suas mãos que os dons, as preces, os votos do povo são apresentados a Deus. O pontífice deve ser agradável a Deus, amigo de Deus, santo e puro, a fim de aproximar de Deus para advogar a causa do povo.
A santidade é de importância capital, não só por causa do exemplo que assim apresenta seu rebanho, mas também por causa da irradiação vital da cabeça a todos os membros. Cristo foi santo, infinitamente santo em sua pessoa, tu solus sanctus, Jesus Christé, mas também como cabeça da Igreja. Sempre foi sob o governo dos santos abades que floresceram nos claustros as virtudes heróicas. No decurso da cerimônia da bênção solene do abade, o bispo, tendo colocado a mão sobre a cabeça do eleito, pede a Deus, derrame sobre ele o espírito de sua bênção abundante. A partir desse momento, o abade não vive mais para si só, não mais se santifica somente para si. Vive para sua comunidade, santifica-se para os seus filhos. Pode dizer com o eterno pontífice, santifico-me para eles, e ego pro eis sanctifico-me sum. Cada passo que dá na santidade, cada grau de união de sua alma com Deus, torna-o mais poderoso como pontífice junto a Deus, mais fecundo na ação sobre a sua comunidade. No dia de sua profissão monástica, entregará-se sem reserva a Deus em vista de sua santidade pessoal. No dia de sua bênção abacial, entrega-se a Deus para o glorificar pela santidade de sua família monástica, pelo seu acréscimo em valor e em número, ut mérito e número populus tibi serviens augeatur. São Gregório muito insiste sobre esse ofício de mediador. Diz que se um embaixador, em vez de ser persona grata junto ao soberano, é indigno e mal visto por ele, longe de promover a causa que advogado, arrisca-se a comprometê-la. Portanto, não é exclusivamente por causa do exemplo de santidade que o abade, como pastor, está obrigado a dar ao seu rebanho, que deve ter um comportamento puro e irrepreensível, mas também porque, como pontífice, deve ser amigo de Deus, poderoso como mediador junto a ele, capaz de aplacar-lhe a cólera e de o tornar propício para com a sua família monástica. Assim, o mosteiro é como a igreja em miniatura. O abade ali ocupa, por delegação, o mesmo lugar de Cristo. A família monástica. Definindo com tanto cuidado o papel do abade, São Bento imprimia virtualmente à instituição monástica todo o seu sentido, convidando os monges, membros dessa família, a se aproximarem do abade como do próprio pai e a venerarem nele, apesar das fraquezas pessoais, quem ocupa entre eles o lugar de Cristo. A alma da sociedade monástica, através de todas as engrenagens de sua organização, consiste nessa livre e perfeita submissão a Cristo por meio de um abade, e por Cristo à vontade do Pai. É uma procura de Deus em comum, sob a direção de uma regra e de um abade, num grande espírito de família e de caridade fraterna. Impressiona o respeito mútuo prescrito por São Bento entre os diversos membros da família monástica. Não é só ao abade que todos os irmãos devem obedecer, mas uns aos outros, convictos de que, por esse caminho da obediência, marcham diretamente para Deus. Colocando acima de tudo as ordens do abade e dos oficiais do mosteiro por ele designados, quanto ao mais, os jovens obedecerão aos velhos com toda a caridade e solicitude. Os mais jovens honrarão os mais idosos e os velhos terão afeto pelos jovens. Quando se chamarem uns aos outros, a ninguém será permitido designar outrem apenas pelo nome, mas os velhos darão aos mais moços o nome de irmãos, e os jovens aos mais idosos um termo que expresse a reverência devida a um pai. Quanto ao abade, porque se o considera ocupando o lugar de Cristo, que a vices Christi creditura agere, será chamado Senhor e Pai, por causa da honra e do amor devidos a Cristo. Quando os irmãos se encontrarem, o mais jovem saudará o mais idoso. Assim se cumprirá o que está escrito, adiantar-se em honrar uns aos outros. Esses textos evocam maravilhosamente a atmosfera de respeito, de cordial afeição e de fraterna caridade da família monástica. Neles, todo o desenrolar da vida acha-se penetrado de fé sobrenatural, não só nos capítulos sobre o ofício divino e a vida de oração, mas até nos mínimos detalhes materiais da existência do mosteiro. Tal é o quadro e o espírito da instituição monástica. Foi nesse clima que desabrochou a alma religiosa de Dom Marmion. Além dos textos, soube ele descobrir na sua regra o seu ideal vivo de santidade. A espiritualidade monástica. A instituição monástica tem uma alma. E essa alma, segundo uma lei geral de psicologia religiosa, Dom Marmion a descobre em seu fundador. Assim como, para todo cristão, a perfeição consiste em reproduzir Cristo, também o beneditino deverá ser um imitador de Cristo, mas à maneira de São Bento.
Uma só e mesma predestinação envolve o patriarca e todos os membros da sua família espiritual. Ele é o protótipo de sua santidade. Donde o axioma fundamental: quanto mais um religioso se assemelha a seu fundador, mais realiza a ideia divina. A esta elevadíssima luz é que Dom Marmion se ergue para contemplar a perfeição beneditina. São Bento recebeu de Deus uma graça de chefe para toda a sua raça. Quanto mais reproduzimos os traços de nosso bem-aventurado Pai, mais corresponderemos à nossa santidade. O ideal beneditino de Dom Marmion. Dois traços caracterizam, aos olhos de Dom Marmion, a fisionomia espiritual de São Bento: um grande espírito de adoração e uma imensa caridade. Tipo do monge contemplativo, São Bento foi por excelência o homem de Deus, vir Dei. A santa regra acha-se toda impregnada desse espírito de adoração. Ao fixar a disposição do ofício divino, prescreve-nos São Bento que nos conservemos tomados de respeito e de santo temor em presença da divindade. Devemos escutar o Santo Evangelho, a palavra, o Verbo de Deus, com temor e veneração. A cada glória, todos se erguerão dos lugares por honra e reverência à Santíssima Trindade, omni surgam obe honorem e reverentiam Santae Trinitatis. No pensamento de nosso bem-aventurado Pai, esse espírito de adoração não nos deve invadir apenas no momento da oração, mas prolongar-se no decorrer de toda a nossa vida. O celeireiro deve considerar todos os objetos do mosteiro como vasos sagrados e tratá-los com o mesmo respeito. Os irmãos devem adiantar-se em honrar uns aos outros, e chegando hóspedes, que fazer em primeiro lugar? Manifestar a alegria de recebê-los? Não, mas, antes de tudo, prostrar-se para adorar a Cristo, Christus in eis adoretur. O cunho de um mosteiro beneditino é o espírito de adoração, não só na hora da prece, mas em todas as circunstâncias da vida. O segundo traço distintivo de São Bento é um espírito de imensa caridade. Por certo, deseja o Santo Patriarca que os seus monges vivam afastados do mundo, dedicados à oração e ao louvor divino, mas sabe que, por ser monge, não se deixa de ser cristão e que a base de toda a vida cristã implica no amor de Deus e do próximo. Impelido por essa caridade, vemo-lo deixar sua cara solidão para colocar-se à frente de monges indisciplinados, estar sempre pronto, não obstante o seu atrativo pelo recolhimento, a socorrer os necessitados de sua assistência. Realiza numerosos milagres para acudir às necessidades espirituais e mesmo corporais de seu próximo. Lembra-se de que Cristo, embora Deus, não se mostrou insensível às enfermidades do corpo e, por 2 vezes, quis multiplicar os pães a fim de sustentar as multidões que o seguiam. Quer que sejam recebidos todos os hóspedes que se apresentarem no mosteiro. Certos monges poderiam dizer, talvez: viemos para o mosteiro a fim de fugir ao mundo. Havendo continuamente hóspedes, permaneceremos ainda em contato com ele. O nosso bem-aventurado Pai tomou o cuidado de prevenir esse perigo. Não se poderá, sem permissão, conversar com os hóspedes, mas ele faz questão extrema dessa hospitalidade para todos quantos se apresentem. Um mosteiro cujas portas se fechassem, deixaria de ser um mosteiro beneditino. Tal é, portanto, o verdadeiro retrato de São Bento, antes de tudo, vir Dei, um grande adorador de Deus. Eis porque ordena que nenhuma obra seja preferida à obra de Deus, nial operi Dei praeponatur. O louvor divino permanece como o primeiro dever do monge. São Bento é o imitador de Cristo que foi, acima de tudo, o grande adorador do Pai. Todavia, não esquece que Cristo foi também o Salvador dos homens e que deu por eles até a última gota de seu sangue. Se São Bento amava a vida a sós com Deus, como diz São Gregório, in superni sectatatoris oculis habitavi secum, é ainda esse grande Papa que afirma: não hesitava em renunciar às delícias da solidão para ir pregar Cristo a seu redor, como orantem circunquaque multitudinem praedicatione continua ad fidem vocaba. Foi por terem compreendido o espírito de nosso bem-aventurado Pai que tantos monges ilustres como São Bonifácio, Santo Agostinho, São Vilibrordo e tantos outros evangelizaram os povos e conquistaram para Cristo nações inteiras. Pode dizer-se que as Gálias, a Germânia, a Inglaterra e, por assim dizer, toda a Europa foram evangelizadas pelos monges. É preciso, ainda compreender bem o espírito de nossa ordem. Nas famílias religiosas particularmente votadas ao apostolado, os apóstolos são enviados à procura das almas.
Não é o que sucede conosco. Funda-se uma abadia onde os monges cantam no coro o ofício divino e rodeiam o altar. Antes de tudo, deve salvaguardar-se o ofício divino. Então, os monges podem dar-se sem medida aos membros de Cristo, permanecendo sempre nos limites traçados pela obediência e pelo espírito da regra. Assim, nossos mosteiros beneditinos tornam-se focos de radiação cujo calor atinge as almas. A essa clareza de vistas, a essa firmeza de princípios e, em particular, do primado do louvor divino no ideal beneditino, aliava-se em Dom Marmion uma ampla compreensão de suas múltiplas formas históricas de realização. Desde que se conserve inviolavelmente o essencial, ele acolhe com simpatia as mais diversas concepções do monaquismo beneditino. À semelhança do cristianismo, a ideia beneditina deve poder assumir o mesmo caráter de catolicidade. Não se vê na Igreja Única de Cristo manifestarem-se as mais diversas aspirações legítimas, gosto pela oração silenciosa, pela prece litúrgica ou pelas formas mais ativas do apostolado. Uns glorificam a Deus com a arte e seus talentos, outros tudo imolam. O que é verdadeiro para a sociedade cristã, também o é para a vida monástica. Não se deve dizer que um mosteiro não é beneditino porque se consagra exclusivamente à oração. O Espírito sopra como quer. A determinado mosteiro, Deus comunicará poderoso impulso para a conversão dos povos. Quando, pelo contrário, descubro um mosteiro sem obra alguma, sem contato algum com o mundo, será que o critico? Em absoluto, é excelente. O Espírito Santo inspira a essas almas o atrativo pelo essencial, sem lhe acrescentar atividade exterior alguma. A outras sugere a prática do ministério. Desde que nestes mosteiros não seja prejudicada a vida monástica, estes monges serão tão bons quanto os outros. Dizer o contrário é não ter compreensão alguma a esse respeito. É necessário saber ampliar a alma e não ter ideias acanhadas. Assim como na sociedade cristã há lugar para todos os matizes, também na ordem monástica. Desde que se preserve o essencial, há lugar para tudo. Mas se deixarem de ser respeitadas as coisas essenciais, então não se é mais beneditino. Chegando-se a este ponto, não mais se é filho de São Bento. Embora usando o escapulário e o hábito, não mais se é beneditino. Um mosteiro pode ser magnífico e construído segundo todas as regras da arte gótica. Se não tiver a organização dada por nosso bem-aventurado Pai, não será verdadeiramente beneditino. A vida beneditina, só com a organização beneditina pode existir. Mas, assegurada essa condição necessária, pode servir-se a Deus por meio dos bens que Ele em nós colocou, segundo os diferentes atrativos da inspiração do Espírito Santo. Os monges de Beuron muito se ocupam de ministério, o que não os impede de serem ótimos beneditinos. Os de Caldei não têm ministério algum e desejam um mosteiro absolutamente contemplativo. E eu lhes disse, está muito bem, continuai assim, é o sopro do Espírito Santo, desde que conserveis o essencial à ordem beneditina. Cristo na regra de São Bento. É sempre necessário recolocar a doutrina espiritual do abade de Maredsous no seu clima monástico. Dom Marmion viveu na qualidade de monge o evangelho da perfeição cristã. Ora, a figura de Cristo domina a regra de São Bento. Ao postulante que se apresenta em sua escola do serviço do Senhor, o patriarca dos monges só pergunta uma coisa: se verdadeiramente procura a Deus e se está resolvido a combater sob o estandarte de Cristo Rei. Em caso afirmativo, aliste-se na milícia monástica e avance para a perfeição à luz do Evangelho, em seguimento de Cristo. Não olhe mais para trás, mas leve com valor a sua cruz, participando pela paciência dos sofrimentos de Cristo, a fim de ter parte em seu reino. Tendo entrado no mosteiro, é acolhido pelo abade, que ocupa o lugar de Cristo. Sua existência de monge desenrolar-se-á até a morte nessa presença transparente de Cristo. Ele não se acha em face de um homem, mas do próprio Cristo. Em seu abade vê, ama o Cristo, só procura a honra de Cristo. É ao próprio Cristo que obedece com uma obediência pronta, total e alegre, porque para ele, nada mais caro que o seu Cristo. Só possui uma vontade, imitar Cristo obediente até a morte. No interior do mosteiro, achou toda uma família de irmãos. Seja qual for a sua origem, ricos ou pobres, livres ou escravos, são um em Cristo. Usam todos as mesmas armas a serviço do mesmo Senhor.
Em sua vida cotidiana e à medida que se eleva para a perfeição suprema, não age mais senão pelo exclusivo amor de Cristo. Segundo o conselho do Evangelho, renunciou-se a si mesmo, deixou tudo para seguir a Cristo. É livre com a soberana liberdade dos filhos de Deus. Tem por máxima constante, nada preferir ao amor de Cristo. Soe a hora do ofício ou do trabalho, pouco importa. Acha-se todo consagrado como Jesus, à glória do Pai, reza e trabalha em constante união com Cristo. Na hora da tentação vai, sem tardança, quebrar os pensamentos maus contra Cristo e sai vitorioso. Trata a cada um de seus irmãos, aos doentes sobretudo, como a Cristo em pessoa. Recebe os hóspedes que se apresentam no mosteiro como ao próprio Cristo. Quanto mais fracos e pobres, mais sabe descobrir neles o semblante de Cristo. Cristo é a atmosfera que sua alma respira. Vive e morre em Cristo. Amparado pela sociedade dos irmãos, pode realizar o seu único ideal: amar a Cristo, nada preferir, nada, absolutamente nada, a esse Cristo que o conduzirá, junto com eles, à vida eterna. Na escola de São Bento, a vida monástica é uma procura de Deus, pelo caminho do Evangelho, seguindo os passos de Cristo. Dom Marmion conhecia todos esses textos. Ele próprio se compraz em reuni-los nas suas notas manuscritas. Neles, sua alma encontrava constante apoio. Para ele, Cristo e o grande meio para ir a Deus. Por toda parte, em sua regra, o nosso bem-aventurado Pai nos coloca diante dos olhos, Cristo. A graça própria e excepcional de Dom Marmion foi a de viver a fundo, com extraordinário vigor, esse ponto central do cristianismo. Ele não pode conceber o ideal de sua vida monástica, como tampouco o ideal de toda a vida cristã, fora de Cristo. Como tantas vezes já vos tenho dito, a ordem de São Bento não é senão o desabrochamento, em toda a sua amplitude, da vida cristã. Procuramos simplesmente praticar, com o máximo de perfeição possível, o que Cristo ensina e prescreve, queremos viver segundo os seus preceitos e conselhos. Nossa vida deve ser a expressão perfeita do Evangelho. A conversão dos costumes. Há múltiplas maneiras de viver o Evangelho, fonte de todas as formas da espiritualidade cristã. A santidade beneditina encarna um dos mais ricos aspectos dessa perfeição evangélica. Desde o prólogo de sua regra, São Bento, com um traço decisivo, soube vincular a sua concepção do ideal monástico ao vasto movimento de retorno de todas as criaturas a Deus. Perspectivas grandiosas que mais tarde se encontrarão em São Tomás de Aquino e que dão a toda a santidade o impulso de uma conversão do homem para Deus. Para bem compreender esse pensamento, observa Dom Marmion, devemos remontar até a origem de nossa raça. Deus criará o homem num estado de retidão, de justiça e de inocência perfeita. Adão e Eva, criados sem mácula, foram elevados, logo após a sua criação, à união sobrenatural. Deus lhes fez o dom da graça santificante, a fim de os divinizar e unir a si. Suas inteligências estavam iluminadas pelas luzes divinas, suas vontades submissas ao beneplácito de Deus, suas almas orientadas para Ele, seus corações repletos do divino amor. O dom de integridade decorria da graça até nas faculdades inferiores, submetendo-as sem resistência às superiores, achando-se estas, por sua vez, submetidas a Deus. Era a paz, a tranquilidade perfeita, a harmonia. Pax onium rerum tranquilitas ordinis. Todavia, no momento da prova, por pusilanimidade e amor próprio, o primeiro homem preferiu-se a Deus. Desviou-se do seu Criador, arrastando consigo na queda toda a sua raça. Desde então, para todos os seres humanos, à exceção de Cristo e da Imaculada, a santidade assume a forma de uma conversão, achando-se todos afastados de Deus. Para reparar essa culpa original, Deus nos enviou um segundo Adão. Deus constituiu o Cristo, chefe de todos os homens, causa única de sua salvação, da graça, de todos os dons divinos. Tendo nós imitado o primeiro Adão por nossa desobediência, devemos retornar a Deus por Cristo. Cristo é a fonte dessa conversão, essência de toda a santidade cristã. No primeiro momento de sua existência, ele se orientou para o Pai com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu espírito, afastando-se infinitamente de tudo quanto é pecado ou imperfeição. Eis a santidade perfeita, tu solus sanctus Jesus Christe.
Todo o cristianismo consiste em seguir a Jesus Cristo nesse movimento para seu Pai. A compunção do coração. São Bento, que acolhia em seus mosteiros pagãos apenas evangelizados, criaturas incultas e bárbaras como o godo de que fala São Gregório, insistia sobre a compunção do coração, a fim de fixar o convertido num estado permanente de morte ao pecado, conservando-o ao abrigo de toda recaída. Eis aí, incontestavelmente, um dos traços dominantes da sua regra. À primeira vista, surpreende-nos. O termo de compunção não agrada à mentalidade moderna. Evoca uma atitude de retraimento em si mesmo, de opressão, de tristeza, que vem paralisar todo o impulso de entusiasmo e de conquista apostólica. Na realidade, porém, essa profunda aquisição de consciência da nossa condição de pecadores acha-se radicada no próprio coração do Evangelho. Foi pela pregação da penitência que se iniciou o ministério de Jesus. O espírito de compunção acha-se na própria base da espiritualidade cristã e o sentimento normal do convertido, a garantia de sua perseverança. São Bento não fez mais do que retomar neste ponto, como nos outros pontos fundamentais de sua regra, os ensinamentos de Cristo. Parece paradoxal que Dom Marmion, tão jovial e tão espontâneo, possa ter encarnado esse aspecto do Evangelho. No entanto, a compunção do coração constitui um dos magnos temas de sua espiritualidade. Nos mosteiros beneditinos, é costume compor o elogio dos abades falecidos, para ser lido anualmente no refeitório. O de Dom Marmion, redigido no dia seguinte ao de sua morte, por um dos que mais intimamente o conheceram, Dom Bernardo Capelli, abade de Monte César em Louvain, conservou a nota de compunção como uma das componentes de sua alma beneditina. Tendo entrado na escola do serviço do Senhor, exercitando-se com fidelidade numa vida de fé, humildade, obediência e compunção, Dom Columba Marmion mereceu penetrar nas mais íntimas profundezas dos mistérios de Cristo, conhecer esse amor que ultrapassa toda ciência, o qual auria com tanta avidez numa cotidiana meditação dos escritos de São Paulo. Desde os primeiros dias de sua iniciação na vida monástica, Dom Columba sentiu-se tomado por essa necessidade da conversão dos costumes. As notas íntimas acham-se repletas de tais confidências. Hoje, recebi preciosas luzes sobre a compunção e a mortificação, ao mesmo tempo que sobre a devoção a São Bento e a estabilidade. Os anjos, diante do trono de Deus, velam o próprio semblante. Cheios de pasmo e de admiração à vista da infinita santidade de Deus, não cessam de proclamar em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Quanto a nós, pobres pecadores caminhando ainda neste mundo, surgem outros sentimentos à luz de nossa fé. Contemplando em espírito essa infinita santidade do Senhor, devemos gemer no íntimo de nossos corações: misericórdia, misericórdia. Eis o nosso Sanctus e a Igreja adotou o brado cotidiano: Kyrie eleison. Senhor, tende piedade de nós. No retiro pregado por Dom Germano Morin, anota ele: a compunção é a disposição primordial de uma verdadeira vocação monástica. E imediatamente toma como resolução, vivendo embora numa santa alegria e mesmo na jovialidade, corrigir e banir toda a trivialidade e toda a dissipação, inimigas fidagais da compunção. A compunção do coração tornar-se-á um dos temas prediletos de suas pregações de retiro. Seu ensino sobre esse ponto será magistral, aurido em origem, conforme o seu hábito, nos textos clássicos da regra de São Bento, mas rapidamente integrado na síntese pessoal de uma vida espiritual toda centrada em Cristo. A humildade. A ascensão heróica do convertido deve prosseguir num clima de compunção e de humildade. Há, na regra de São Bento, um capítulo fundamental que a tradição beneditina sempre considerou com a síntese da espiritualidade monástica, e que contém, segundo afirmava Dom Marmion, a substância de sua concepção ascética e até mística. Nesse capítulo 7º sobre os 12 graus da humildade, nada de sistemático nem de escolástico como em nossos tratados modernos de espiritualidade, mas a evocação sóbria e vigorosa de um retrato de conjunto do monge ideal à procura de Deus. Na base de sua existência, uma consciência aguda da própria miséria e do próprio nada em face de Deus, e em presença dessa divina majestade, um temor todo filial que conserva na alma dos filhos de adoção o sentido da transcendência divina.
Essa profunda reverência diante do ser infinito é uma atitude característica da piedade beneditina. Esse santo temor de Deus, cheio de amor, nada tem de um sentimento trágico de pavor. A alma beneditina sente-se filha de Deus. Quer cantar a glória do único que é. Em face do incriado tudo é nada. Clamat, a Escritura o proclama, todo aquele que se exalta será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Tal é a lei fundamental que o santo patriarca lembra vigorosamente a seus monges, querendo conduzi-los ao ápice da humildade e da glória celeste. E desenrolam-se os 12 graus, na maioria tomados de Cassiano, mas pelos quais passa um novo sopro. O monge os transpõe com coragem e perseverança, atingindo o supremo grau da perfeição cristã, onde sua vida logo se estabiliza no puro amor, mox ade caritatem Dei perveniet. Dom Marmion meditara longamente essas páginas de alta espiritualidade. Haviam-lhe prendido a atenção de jovem monge. Comentá-las-á como prior de Montcésar em Louvain e, mais tarde, como abade de Maredsous. Na escola de São Bento, declarava ele, a vida espiritual é extremamente simples. Temos somente que desbravar o terreno, exterminar o pecado, desenraizar os vícios, humilhar-nos e Deus fará o resto. Se formos perfeitamente humildes, não haverá graça com que Deus não nos comule. Desde os primeiros passos na vida monástica, Dom Columba foi atraído para a humildade. Recebi, ultimamente, uma luz que me parece preciosíssima. Deus, neste momento, contempla-me. Vê o abismo da minha miséria. Sabe tudo, até os futuros condicionais. Sabe perfeitamente em que abismos eu sossobraria se ele me privasse de sua graça. Conhece com exatidão aquilo de que sou capaz. Eu mesmo posso adivinhá-lo recordando o meu passado, e resvalaria mais baixo ainda, porque o abuso da graça seria tão grave que me arrastaria a cometer os maiores crimes. Isto é rigorosamente verdadeiro a qualquer momento, até quando me sinto todo abrasado pelo desejo de agradar a Deus. Sou tão inconstante. Este pensamento me humilha e me faz compreender quanto Deus é bom ao suportar-me, e como só nos méritos de Jesus Cristo posso apoiar a minha confiança. A humildade, observa São Francisco de Sales, não é senão a coragem da verdade, aplicada a si mesmo em todo o seu rigor e consequências. Dom Columba esquadrinha então a Suma Teológica de São Tomás de Aquino e anota cuidadosamente as análises do Santo Doutor que vão direto ao âmago do problema. A humildade considera a submissão do homem em relação a Deus e, por esse motivo, submete-se aos outros homens. A humildade mede-se, antes de tudo, por Deus. O humilde só descobre em si nada e pecado. Sem mentir, pode colocar-se abaixo do próximo, seja qual for, por causa dos dons de Deus que nele reverência. Como verdadeiro espiritual, Dom Marmion sente o lugar fundamental da humildade no edifício da perfeição. Quando cessamos de progredir na humildade, cessamos de avançar em santidade. E ei-lo retomando os textos de São Tomás que assinalam o papel primordial da humildade na vida espiritual, pela eliminação do maior obstáculo à santidade. O orgulho humilitas primum locum tene enquantum silicet expellit superbiam cui Deus resisti, e praebe hominem subditum, e paratum ade suscipiendum divinae gratiae, enquantum evacuat inflationem superbiae. Deus quer exaltar-nos, deificar-nos. Ele nos destina a gozar de sua própria beatitude, a contemplar a sua inefável essência, a entrar em sociedade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é preciso seja Ele que o faça. O grande pecado do anjo foi, não o de desejar essa elevação sublime, mas o de querer atingi-la com as próprias forças. Presunção intolerável para Deus. Lúcifer foi imediatamente precipitado no inferno. O pecado de Adão foi também o de ter querido, por si mesmo, possuir o conhecimento do bem e do mal. Deus é essencialmente o primeiro princípio. Nossa homenagem para com ele consiste em reconhecê-lo como fonte de todo o bem. Omni datum optimum e omni donum perfectum disursum est descendens a patri luminum. Eis o que nega, na prática, aquele que tenta agir por si mesmo. Não se acha toda criatura, em relação a Deus, num vínculo de total dependência? Tota Deu e ad Deum? A humildade é o reconhecimento prático desse vínculo. É infinita a elevação a qual Deus nos destina. Só Ele pode fazer com que alcancemos. Disso tem consciência o humilde de um modo habitual.
O orgulhoso, de maneira quase inconsciente, colocasse a si mesmo em lugar de Deus. Exalta-se em pensamento, em palavra, em ação, constituindo o seu próprio eu como princípio de tudo. Pouco a pouco deseja que o admirem, constitui-se fim supremo e centro de tudo. O orgulhoso tenta roubar de Deus o de que ele é mais zeloso, a sua glória. E Deus não pode tolerar que se toque em sua glória. Não discute com os orgulhosos, quebra-os, Deus superbis resisti. O abade de Maretsou se compraz achando em São Bento essa grandiosa concepção da humildade que situa a alma em face de Deus, com a tradição beneditina, tem razão em considerar esse capítulo como a própria essência da santidade monástica. Na base, timor domini, um temor reverencial e todo filial que conserva a alma sempre em adoração diante de Deus. Depois, a subida para a perfeição sob a direção exterior e a autoridade do abade, tendo, como atitudes virtuosas e correspondentes ao interior da alma, uma profunda humildade, expressão da obediência, sendo esta, por sua vez, a expressão do amor e achando seu ponto culminante no Opus Dei. Enfim, no termo caritas perfecta, a consumação no amor. Neste grau, não há mais necessidade de regra, o próprio Espírito de Deus dirige a alma ao sopro do amor. Chegado ao 12º grau de humildade, o monge vive então exclusivamente para Deus, é um santo. O bem da obediência. A obediência ocupa lugar central na vida monástica. Assegura de maneira infalível o retorno do homem a Deus em Cristo. Com efeito, tendo-se afastado de Deus a raça humana na pessoa de seu chefe pela desobediência de Adão, o plano da sabedoria eterna foi o de reconduzir os homens a Deus pela obediência do segundo Adão, ao qual nos devemos associar por nossa própria obediência. Todo o cristianismo nisto se resume: aceitar Jesus Cristo. E nisto toda a vontade do Pai. Dom Marmion admirava essas considerações simples e profundas, cujo teocentrismo refulgente eleva a obediência religiosa à dignidade de uma perfeita conformidade ao plano de Deus, revestindo de altíssimo valor moral as mínimas atividades monásticas, permitindo, no quadro de uma existência ordinária, atingir uma vida sublime, identificada com a de Cristo realizando a vontade do Pai. O modernismo acusava a obediência religiosa de ser uma abdicação da personalidade humana, por não ter compreendido o lugar dessa virtude no conjunto do governo divino. Repetidas vezes, teve o abade de Maretsous que erguer-se contra essa nova forma do individualismo, relembrando energicamente que a submissão a Deus, através de seus representantes, inclui-se nas leis que regem todas as criaturas. Essa indispensável subordinação das causas assegura a ordem e a harmonia do universo. Deus governa os homens pelos homens, é o que se encontra na lógica da encarnação. Mas, através dos homens, é sempre a Deus que se obedece. Fiel a seu cristocentrismo, Dom Marmion considera a obediência monástica como fazendo parte da economia divina pela qual Deus quer que toda criatura se conserve prostrada aos pés de Cristo. É a disposição em virtude da qual o homem, por amor de Deus, consente em prostrar-se diante de Cristo na pessoa escolhida pelo próprio Deus, quer se trate de um superior simpático ou não, perfeito ou imperfeito. Em meu abade, devo considerar Cristo e submeter-me inteiramente a Ele. Nada avilta tanto o homem quanto a obediência servil. Assim, para que a nossa obediência seja sobrenatural, é preciso ver em toda autoridade uma participação na autoridade de Deus. Non est potestas nisi Deo. Isto, porém, só se descobre na luz de Deus, é uma questão de fé, creditur. Quanto maior a vossa fé, mais o vosso abade será para vós o Cristo. Assim compreendida, a obediência pode atingir o mais alto valor místico. Toda penetrada de humildade, opera em nós como que uma misteriosa substituição da nossa personalidade pela própria personalidade de Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Libertadora do nosso próprio eu, a obediência torna-se então um meio infalível de santidade, coloca-nos na escola dos santos. E Dom Marmion gostava de lembrar a seus monges a força única das grandes famílias religiosas onde, a exemplo dos santos canonizados, os seus discípulos e os seus irmãos se reconhecem numa autêntica escola de santidade. Sola Dominici Serviti.
O melhor monge num mosteiro é aquele a quem o abade pode recorrer em qualquer oportunidade, a quem pode impor qualquer tarefa, com a certeza antecipada de que ele colocará à disposição do seu abade tudo quanto possui de talento e de energia física, conformando seu juízo e seu modo de ver ao do superior. Tal monge é um holocausto contínuo à glória de Deus. Como Jesus pode dizer, faço sempre o que agrada a meu Pai. Quae placita sunt ei facil semper. Sua vida é um cântico de amor, como a do Verbo encarnado. Tal monge, embora com recursos medíocres, fará grandes coisas por Deus e triunfará em toda ocasião, loquetur victorias, pois dispõe da onipotência divina, voluntatem timentium si facie. Um monge perfeitamente obediente não pode deixar de se tornar um santo. O Holocausto. Todo esse movimento de procura de Deus pelo desapego do mundo e pela abnegação de si mesmo acha a expressão suprema nos votos monásticos. O monge deixa tudo para se dar a Deus para sempre. A profissão religiosa opera uma consagração de todo o seu ser a Deus, em união com Cristo, em holocausto de amor. A partir desse momento, a virtude de religião envolve cada um de seus atos. Como a de Cristo, sua existência é inteiramente votada à glória do Pai. Reduzir a perfeição religiosa à prática do jejum, da abstinência, do silêncio perpétuo e de outras observâncias monásticas é desenhar-lhe uma caricatura. A santidade religiosa consiste na perfeição do amor pela perfeição do sacrifício. Os 3 votos de religião, libertando o homem de todo o criado e de si mesmo, permitem-lhe, tanto quanto é possível neste mundo, fazer de sua vida um contínuo exercício de amor. A alma não vive mais senão para Deus, a serviço de sua glória e pelo bem de sua igreja. Dom Marmion possuía em raro grau o sentido teologal dos votos de religião e de todas as observâncias monásticas. A prática da pobreza, ensinava ele, conduz ao desapego de toda a criatura. Realiza um exercício muito elevado da virtude teologal de esperança, pela qual desejamos Deus como nosso único e verdadeiro bem. Deus ultrapassa infinitamente todas as riquezas criadas. Quanto mais nos desapegamos de tudo quanto não é Ele, quanto mais somos pobres de espírito, mais entramos na posse de Deus. Por esse motivo, o nosso voto de pobreza torna-se uma homenagem à perfeição divina. Renunciamos a todo o criado para afeiçoar-nos exclusivamente a Deus, é um holocausto. O mesmo sucede com o voto de castidade. A virgindade é uma homenagem à suprema beleza do Criador. A alma virgem não conhece outro desejo além de Deus. Senhor, que nem uma fibra do meu coração deixe de ser vossa. Não tenho necessidade alguma das criaturas. Vós, somente vós me bastais. O voto de obediência, sobretudo, quintessência da profissão religiosa, realiza essa universal consagração de todo o ser à glória de Deus. Dom Marmion sublinha esse sentido primordial de homenagem do compromisso monástico em relação às fórmulas mais recentes de vida religiosa. As ordens modernas salientaram admiravelmente o lado social da obediência e o seu papel de primeira importância a serviço do corpo místico de Cristo. Ela designa a cada um seu lugar na sociedade cristã. As diversas famílias religiosas têm cada uma o seu objetivo determinado, entra-se em vista de uma missão especializada, ordens missionárias, congregações hospitaleiras ou docentes e a multidão dos institutos que tão maravilhosamente se adaptam às múltiplas exigências de cada época e à penetração da mensagem cristã. A obediência religiosa fixa a cada um o seu posto de combate e prepara a Igreja, em todos os meios, militantes qualificados. Dom Marmion compreenderá perfeitamente esse sentido social da obediência. Ela é útil, observa ele, não só para nossa perfeição pessoal. É, sobretudo, de importância capital para o bem da Igreja. Todavia, a sua concepção monástica da obediência inclina-o, acima de tudo, a considerá-la em relação a Deus. Os modernos consideram a obediência, a partir da experiência, como uma necessidade da vida comunitária. São Bento a faz princípio vital e ponto de origem da vida monástica. A obediência lhe dá sua unidade. Este, porém, não é ainda senão o seu aspecto de utilidade pessoal. É preciso elevar-se mais, ela constitui a suprema homenagem do homem a Deus. Eu me fiz monge para obedecer, proclamava Dom Marmion.
Quanto a nós, tornamo-nos monges exclusivamente para procurar a Deus, para dar-lhe toda a glória pela homenagem que lhe resulta de nossa submissão. Todo o resto não é mais que um lado acidental da vida monástica. Essa homenagem, porém, é a maior que o homem possa dirigir a Deus. Considerai Cristo. Qual foi o seu primeiro ato ao entrar neste mundo? Um ato de obediência, ec veniunt faciam Deus voluntatem tuum. Sem dúvida, toda forma de obediência religiosa visa Deus antes de tudo. Mas a profissão monástica assume, com maior energia ainda, em sua formulação exterior quase ritual, esse sentido de um ato de culto e de consagração a Deus. A profissão monástica é pronunciada, não no capítulo conventual, mas na igreja ou na capela, durante a missa, com a carta sobre o altar, a fim de melhor simbolizar a união do novo professo com Cristo, sacerdote e hóstia, no mesmo impulso de oblação à glória do Pai, una cum Cristo hóstia. Com predileção, volta Dom Marmion a esse sentido de imolação e de culto perpétuo de uma profissão religiosa em união com Cristo. Sente-se que ele mesmo a constituíra centro de sua vida. Renovava frequentemente essa fórmula de oblação no momento do sacrifício eucarístico e na 12ª estação de sua via sacra cotidiana. Em seus retiros monásticos, de bom grado tomava como tema de pregação, hóstia com Cristo pela profissão. A seus olhos, toda a santidade do monge se contém em germe na sua profissão, como para o cristão no seu batismo. Nela se encontra o duplo aspecto, de morte ao pecado e de vida em Deus, essência de toda a santidade. Só resta ao monge, no decurso de sua existência, entrar cada vez mais nesse espírito de imolação e de consagração que o conduzirá infalivelmente, se fiel, à mais elevada santidade. No leito de morte, renovará sua profissão monástica num ímpeto de amor, puro e perfeito, antes de ir cantar sua oblação diante do trono da Santíssima Trindade. Fidelidade por amor. Na medida em que Dom Columba Marmion professava um verdadeiro culto pela obediência, queria também fosse ela proveniente do amor. Segundo as próprias palavras de São Bento, o monge pratica uma obediência absoluta, homini obedientia, mas por um motivo de amor, pro Dei amore. A obediência monástica aparecer-lhe-á, sempre como a submissão livre e jubilosa dos filhos de adoção para com o Pai Celeste, e, de acordo com a sua fórmula familiar, a expressão adequada do amor. Isto é capital, insiste Dom Marmion, a obediência beneditina é uma obediência de amor. O abade de Maretsou sempre lutou vigorosamente contra um dos maiores perigos da vida espiritual, o farisaísmo. Em si, a regra e todas as suas prescrições materiais são algo de absolutamente exterior, por conseguinte, acessório e secundário na obra de nossa santificação. É possível observar exteriormente a regra inteira e ser, apesar disso, um pobre monge. Mas a obediência, por si pequenina em relação a Deus, como tudo quanto é humano, adquire um valor quase infinito se a praticamos com amor. O Antigo Testamento tinha por objetivo encaminhar o povo eleito para Cristo pela obediência à lei. No Novo Testamento, tudo visa o interior, o reino de Deus está dentro de vós. O exterior só vale na medida das disposições íntimas da alma, só vale como expressão de nosso amor a Cristo e ao Pai. Há, na verdade, duas maneiras de praticar a regra. A primeira, puramente exterior e legal, a do fariseu. A outra, não menos fiel, mas por amor, a maneira da Virgem de Nazaré. Sem dúvida, por coisa alguma do mundo quereria Dom Marmion desacreditar ou depreciar a observância. A letra é guardiã do espírito. O próprio Cristo mostrou-se fiel à lei até ao mínimo jota, mas a nossa observância só tem valor enquanto animada pelo Espírito de Deus. A doutrina do abade de Maretsous permanece num perfeito equilíbrio entre todo o laxismo dissolvente, fonte de decadência para as comunidades religiosas, e um literalismo rígido, por demais escravo da letra, obstáculo à liberdade do espírito. A realização exata da santa regra por amor de Deus conduz infalivelmente a um grau heróico de santidade, e ele citava com frequência o exemplo de São João Berchan. Que fez ele para ser santo? Simplesmente observou sua regra por amor. Que importa sejamos aproveitados nas mais humildes funções, desde que as desempenhemos com amor. Podemos, assim, fazer mais pela Igreja que um grande pregador, porque todo ato de puro amor tem repercussão na Igreja inteira.
É como um afluxo de novo sangue que se derrama em todo o corpo místico de Cristo. Essa fidelidade absoluta e sem brilho é de imenso valor. A caridade fraterna. A caridade é a lei da sociedade cristã e a alma de toda a vida comunitária. A regra de São Bento, em particular, é um código perfeito de amor fraterno. Os monges devem auxiliar-se reciprocamente para atingirem a perfeição, animados uns para com os outros de zelo transbordante de caridade, no mútuo respeito, suportado com paciência as fraquezas alheias. De coração voltado para as grandes necessidades da Igreja, prontos a servir quem quer que se lhes apresente em nome de Cristo. Considero este ponto como sendo talvez o mais importante de toda a vida espiritual, afirmava Dom Marmion. Será de admirar? Santa Teresinha de Lisieux, que descobrira, no fim de sua vida, toda a profundeza desse preceito do Mestre, fazia observação análoga: a caridade fraterna é tudo na terra. Longa experiência revelara ao abade de Maredsous o lugar primordial dessa virtude em toda a vida cristã. Ela é, conforme dizia, o barômetro do fervor de uma comunidade e da santidade de uma alma. Conheci um religioso que passava cada dia 2 horas em oração, mas depois deixava abandonado a quem lhe fosse pedir um obséquio. Que fazia, pois, em sua oração? Brincava com as próprias ideias. Se houvesse ocupado de Deus, o Senhor lhe teria ensinado a dar-se sem reserva ao próximo, em vez de se retrair. O efeito da oração teria sido, pelo contrário, de lhe fazer aceitar Cristo nos seus irmãos. Só as almas dedicadas ao próximo amam verdadeiramente a Cristo. Dom Marmion gostava de contar o episódio referido por São Jerônimo. O apóstolo São João, já velho, não cessava de repetir a seus fiéis: amai-vos uns aos outros. E como estes lhe perguntassem por que repetia sempre a mesma coisa, deu-lhes uma resposta digna do discípulo amado: é o preceito do Senhor e basta. Todos os outros mandamentos apresentam-se como prescrições da lei. Este, porém, é o preceito mesmo do Senhor: hoc est praeceptum meum. Este é o meu preceito, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E à pena de Dom Marmion afluem os textos que reúnem todos os ensinamentos de Cristo sobre esse ponto de importância capital. Vê nisto o sinal autêntico de que pertencemos a Cristo, o preceito novo que nos prescreve amar o nosso próximo à maneira de Jesus, sicut dilexit-nos apesar de suas deficiências naturais e de suas fraquezas de toda espécie. Quer um amor puro, desinteressado, ativo, esquecendo-se a si mesmo no serviço alheio, vencendo as próprias repugnâncias para ver apenas a Cristo no próximo. Amai-vos uns aos outros, apesar das dificuldades que podereis encontrar no exercício dessa caridade, e eu pedirei a meu Pai que vos comule com o seu espírito de amor, a fim de que, tornando-vos perfeitos na caridade, não mais existam em vós obstáculos à efusão das graças divinas. E eis que lhe surge no pensamento a evocação da cena grandiosa do juízo final onde, conforme a advertência do Mestre, tudo quanto tivermos feito ao mais pequenino dos seus, terá sido a ele mesmo que o fizemos. Mihi fecestis. Doutrina clássica, na verdade, mas a qual Dom Marmion soube comunicar a amplitude e o poder de expansão do seu cristocentrismo. O verdadeiro monge faz bem a todos como ao próprio Cristo. Os que aceitaram a encarnação sabem que Deus está no próximo. Se não amamos a Deus sob esta forma na qual Ele se apresenta, não o podemos amar na santidade, onde Ele se oculta. O Verbo, encarnado em sua humanidade, encarna-se também no seu corpo místico. É impossível dissociá-los. A medida de nossa união a Cristo é a medida exata de nosso amor e de nossa união com o seu corpo místico. Dom Marmion reage enérgica e humoristicamente contra certa literatura mística cujas fórmulas exageradas quereriam reduzir esse amor fraternal a uma vaga afeição das almas em Deus. Não, devemos amar como o próprio Deus. Ora, o amor de Deus dirige-se a cada um de maneira pessoal. Ele ama a cada um de nós com esse algo que nos distingue um do outro. De cada um se pode dizer com verdade: não há ninguém semelhante a ele. Non est inventus similis utei. Cristo não nos ama teoricamente e de maneira absolutamente geral, mas a cada um de nós em particular, como se deseja ser amado. Um amor em globo não satisfaz. Assim, devemos amar o nosso próximo, não de maneira puramente abstrata e geral, como se todos os nossos irmãos fossem cabeças de repolho.
a verdadeira caridade diz: Meu Deus, eu vos amo a vós de todo o meu coração e abraço num mesmo amplexo de amor a santa humanidade de Cristo, e nela, a cada um de seus membros. Deus une em um mesmo amor todos os membros de seu Filho, eis o seu grande segredo. Assim, para receber plenamente a Cristo, o nosso coração deve ser bastante vasto para abranger toda a humanidade. E a visão de Dom Marmion conclui-se, como a de Cristo, pelo desejo da consumação de todos os homens na unidade. A oração contemplativa. A importância primordial da oração não podia passar despercebida a um espiritual como Dom Marmion. Considerava-a a força de todos os santos e segredo de sua extraordinária firmeza entre as vicissitudes da existência. A criança que se agarra a um rochedo no momento da tempestade acha-se mais firme que o mais robusto homem. Ele mesmo, nas horas difíceis, sempre se refugiava na oração. Esse encontro vivo com o seu Deus o estabelecia na paz e comunicava-lhe novo entusiasmo. A atitude de uma alma em oração é reveladora de sua vida. Nossa santidade mede-se por esse contato íntimo com Deus. A graça e os outros dons de Deus só desabrocham nas almas pela oração. Não quero dizer que a oração possua objetivamente maior valor que o santo sacrifício da missa, os sacramentos ou o ofício divino, não. O ofício divino dá a Deus imensa glória, o santo sacrifício proporciona ao Pai eterno louvor infinito, pois que lhe oferecemos o seu divino Filho, e os sacramentos são os canais instituídos por Deus para nos comunicar a graça. Em si, nada lhes pode igualar a eficácia. Mas, na prática, a oração permanece como indispensável condição de eficácia de todos os outros meios. Uma alma que não faz oração pode recitar o ofício, assistir à missa e receber os sacramentos, pouco avançará na perfeição. Santo Afonso de Ligório, Santa Teresa de Ávila e todos os autores espirituais ensinam que o nosso progresso no amor depende da nossa oração. Estado de oração e estado de nossa alma constituem praticamente uma mesma coisa. É necessário ainda guardar-se de confundir os métodos de oração com a própria oração. Esse equívoco detivera o próprio Dom Marmion antes de sua entrada na vida monástica. Muitas pessoas pensam que a oração consiste em fazer tais ou quais atos, em percorrer determinado ciclo, em observar as práticas indicadas pelos livros. Por certo, esses métodos podem ser úteis, mas não se deve julgar que, não o seguindo, não se faça em absoluto oração. Muitos o imaginam e eu mesmo o acreditei por longo tempo. No seminário, seguia-se um desses métodos. No início do livro de meditação, umas 20 páginas explicavam o seu uso e nós pensávamos que, não observando tudo isso, não fazíamos oração. Assim procedi durante anos, com maior ou menor fidelidade. Achava muito aborrecido. Seria meritório talvez, mas eu colhia poucas luzes. Da mesma forma, encontrei sacerdotes persuadidos da necessidade da oração, que tinham começado a praticá-la assim, mas que, ao fim de 2 ou 3 anos, tinham abandonado tudo. Por conseguinte, importa saber que a oração e o método de oração constituem duas coisas diferentes. Significa isso que se deva dispensar todo método? Dom Marmion não o pensava. Sua experiência das almas conhecia por demais a necessidade de encaminhar os principiantes por etapas para a união divina. Convidava-os a utilizar processos adaptados a seu estado. Sobretudo, o que ele fazia questão de assinalar é a soberana liberdade que deve conservar a alma de oração em sua intimidade com Deus. Nesse ponto, ele era apenas o eco de toda a tradição beneditina. O segredo da vida de oração consiste, antes de tudo, em se deixar conduzir pelo Espírito Santo, e o abade de Maredsous gostava de repetir o conselho de Santo Inácio a São Francisco de Borja: o melhor método é aquele em que Deus mais se comunica. Cabe a cada um escolher o método mais conforme a seu próprio temperamento, às suas exigências pessoais. Quando se leem os melhores escritos sobre a vida de oração, os de uma Santa Teresa ou de um São João da Cruz, encontra-se tal ou qual maneira de fazer oração e de conversar com Deus. Então, certas almas se veem tentadas a incluir-se no mesmo quadro, dizendo: eis o que devo fazer. Ora, nunca vos esqueçais de que cada um possui a sua personalidade. Entre vós não há duas que se assemelhem. O mesmo acontece com a oração. Não há duas almas com a mesma maneira de orar, isto é, de falar a Deus.
Portanto, só se podem traçar linhas gerais quanto a esse tema da oração. Deus se adapta ao caráter de cada um. Os textos da Sagrada Escritura, o Evangelho principalmente, constituem o alimento privilegiado dessa vida de oração. A primeira coisa a fazer não é encher vossa alma do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. No início da vida espiritual, imagina-se às vezes que a oração se fará por si mesma, sem esforço da nossa parte. Em absoluto. Deus quer que nos utilizemos de nossas faculdades. Muitas vezes, é preciso aplicar-nos durante anos a conhecer Deus e o Cristo, a nos familiarizarmos com as suas palavras, verbum Christi habite in vobis abundanter. Lê-se no ofício de Santa Cecília, essa gloriosa Virgem trazia continuamente sobre o coração o Evangelho de Cristo. Não cessava dia e noite de entreter-se com Deus e de fazer oração. Se quisermos conhecer com uma ciência verídica e profunda Deus e tudo quanto Ele revelou em Jesus Cristo, devemos estudar as Sagradas Escrituras e meditá-las na oração. É preciso ter sempre diante dos olhos a vida e os mistérios de Cristo. O Evangelho possui esse poder evocador da presença de Jesus. O próprio ofício divino é maravilhosa fonte de luz para a oração e a contemplação. Quando se vai ao coro, desapegado de tudo e recolhido na presença de Deus, chega-se, quase sem dar por isso, a uma contemplação seguríssima e transcendente. Muitas vezes murmurou Jesus os salmos quando passava as noites em oração, per noctans e oratione Dei. Oração sublime, expressão das relações do Verbo encarnado com o Pai. Se recitarmos o ofício nesse espírito, em união com o Verbo encarnado, nele descobriremos um tesouro repleto de graças e de luzes, verdadeira revelação de Deus para as nossas almas. O que mais importa na oração não é pensar, mas multiplicar os atos de amor. Com todos os mestres espirituais, Dom Marmion acentua esse ponto capital. Nossa oração deve ser muito mais impulso do coração do que um raciocínio. Na oração, o essencial é amar. Doutor da adoção divina, Dom Marmion considera a oração um colóquio do Filho de Deus com o Pai Celeste, sob a influência dos dons do Espírito Santo e num espírito de adoção. O protótipo dessa vida de oração encontra-se na união dos bem-aventurados, contemplando Deus face a face, num amor imutável. Na terra, é o contato íntimo com Deus nas trovas da fé. O Opus Dei. A curva ascendente da perfeição monástica assume um caráter de extrema simplicidade. O cristão convertido, tendo entrado para sempre no mosteiro, ali vive na lembrança penitente de suas faltas, na compunção do coração, na humildade e na prática de todas as virtudes monásticas, numa perfeita abnegação de sua vontade própria, isto é, numa obediência sem limite. Chegando ao ponto de tentar o impossível e achando sua expressão suprema na fórmula de profissão incessantemente renovada, em união com Cristo, em holocausto de amor. Fixado pelo voto de estabilidade, no quadro familiar e na atmosfera de caridade fraterna da sua família religiosa, o monge concentra todas as suas energias em Deus somente, numa profunda e contínua oração que prorrompe em acentos litúrgicos na hora do ofício divino. Opus Dei é o ponto culminante da vida beneditina. Ali se completa, no louvor divino, todo o movimento da espiritualidade monástica. Dessa eminência onde as almas cantam a Deus na paz, derivam imensos benefícios para a Igreja inteira. Um dos primeiros efeitos da formação monástica sobre a alma de Dom Marmion foi a descoberta das riquezas espirituais da liturgia. A vocação beneditina encanta-o por causa desse ofício de louvor que deve cumprir perante Deus, em nome de toda a Igreja. O pensamento de que sou verdadeiramente o embaixador da Igreja, delegado por ela para dirigir minhas homenagens, várias vezes por dia, diante do trono do Altíssimo, muito me auxilia na recitação do ofício. A liturgia permanecerá como centro de sua vida espiritual. Essa vocação de louvor sempre lhe aparecerá, não como o fim exclusivo, mas como a obra principal e a missão essencial da ordem beneditina. O Opus Dei é a herança da nossa ordem, devemos estimá-lo acima de tudo mais. Existimos, antes do tudo, para realizar essa obra, temos a honra de rodear o trono de Deus. As outras ordens podem ocupar-se de outras coisas. Quanto a nós, nada devemos preferir ao ofício divino, ni ao operi Dei praeponatur.
Sem dúvida, a humanidade inteira tem o dever de louvar a Deus, mas são muitos, até entre os cristãos, os que só conhecem a oração de súplica. Muitos poucos se preocupam com adorar, agradecer e louvar. Então, Deus escolheu para si um grupo de homens, encarregando de realizar a sua obra, Opus Dei. Eis aí, repetia a seus monges o abade de Maredsous, a grande coisa que Deus nos confia que Ele espera de nós para a qual nos reservou. Nós cantamos Deus. Na vida do mosteiro, tudo se acha subordinado ao ofício divino. É possível dedicar-se a obras diversas conforme as circunstâncias, o ofício divino ali permanece com a obra por excelência. Essa primazia do ofício divino sobre todas as atividades monásticas decorre do eminente lugar da virtude de religião em toda a vida cristã. Deus, o primeiro servido. Ela considera diretamente o culto de Deus e impele-nos a render-lhe a homenagem, a glória e a honra que lhe são devidas. Eis porque a Igreja, intérprete das vontades divinas, impõe a todos os cristãos atos dessa virtude. Permite-lhes a escolha das ocupações de acordo com as respectivas aptidões, mas impõe-lhes a assistência à missa e a aproximação dos sacramentos. De certa maneira, diz a Igreja a todos os cristãos, nada prefirais à obra de Deus. Isso não significa que os fiéis devam consagrar ao culto a maior parte do seu tempo, mas que, em sua estima, devem colocar acima de tudo o culto e os seus deveres de religião. Quanto à ordem monástica, visto que forma, segundo o pensamento do nosso bem-aventurado Pai, uma sociedade onde se procura praticar com perfeição o cristianismo, é fácil conceber que ele tenha imposto como obra primordial, o Opus Dei. Com efeito, o ofício divino chama-se obra de Deus porque, pela sua natureza íntima, essa obra se refere diretamente a Deus. Em certo sentido, toda obra pode ser chamada uma obra de Deus, devido à intenção que a anima e ao desejo de agradar a Deus. Tais obras, contudo, por sua natureza própria, não têm relação direta com a glória de Deus, proporcionando-a em virtude do fim do agente, fine ob grantis. Em si, continuam a ser obras ordinárias. Inteiramente oposto é o que sucede com o ofício divino. Este, por sua própria natureza, fine operis pela própria finalidade do ato, tende diretamente à glória de Deus. Achando-se Deus infinitamente acima da criatura, sua obra deve preceder a tudo. Eis porque no mosteiro, onde se deve viver o cristianismo tão perfeitamente quanto possível, tudo se concentra ao redor do Opus Dei. Antes do século XVI, não existia ordem religiosa sem a recitação conventual do ofício divino. Atualmente, em certas congregações, os religiosos dizem o ofício em particular. Tais congregações têm um objetivo especial. Em outras, o ofício divino é recitado em público, mas ocupando apenas lugar secundário na organização do tempo. Procura-se dispor a recitação das horas de maneira a não estorvar as ocupações às quais está votado o Instituto. Entre nós, não é assim. O ofício divino ocupa as melhores horas do dia, é a nossa obra principal, não só pela estima que lhe dedicamos, mas também, na prática, pelo lugar que lhe reservamos. Em nossa ordem, sempre se considerou o ofício divino como a obra principal de nossa vida, tanto que não se poderiam admitir as ocupações que a estorvassem. Eis porque escreveu o nosso bem-aventurado Pai, Nial operi dei pra exponatur. Nada preferir ao ofício divino, nada, nem ministério, nem leitura, nem trabalho, Nial, nada. A excelência do ofício divino lhe advém da própria natureza, é o cântico do Verbo prolongado no louvor da Igreja. Enquanto Verbo, Jesus é a glória de seu Pai, o seu esplendor, a figura da sua substância, a sua glória subsistente, essencial, infinita, inefável, splendor gloriae e figura substantiae Iejus. O Verbo é o cântico que o Pai canta eternamente a si mesmo e que lhe proporciona uma glória infinita, ou antes, que é a sua glória, pois Deus é para si mesmo a sua própria glória. É por isto que a glória de Deus é tão incompreensível quanto o próprio Deus. No céu, veremos que o Verbo, por essa palavra que é Ele mesmo, dá a seu Pai um louvor infinito. Pelo ofício divino, associamo-nos ao Verbo. A Igreja faz um só com Ele, é a voz da esposa, unida a Cristo nessa obra de glorificação do Pai.
Sublime concepção que se confunde com a grandiosa perspectiva de Pio XII, relacionando a liturgia católica com o exercício, sempre atual, do sacerdócio de Cristo perpetuado na sua Igreja. A Igreja é o complemento de Cristo. Nela e por ela se continua a redenção em todos os planos: ação apostólica, sofrimento expiatório e corredentor, oração e louvor. Cristo continua a glorificar o Pai pela voz de sua Igreja, Vox Ponsai. Assim se conclui, em clima de igreja, todo o movimento da espiritualidade beneditina. Cada família religiosa exprime um dos aspectos do mistério de Cristo. O monge consagra toda a sua vida à exclusiva procura de Deus, e quando o encontrou, ele o canta.